Boa noite, irmãos, graça e paz, agora sim. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos em uma série de mensagens, nós estamos falando sobre as declarações de Cristo na cruz. E nós começamos essa série de mensagens falando sobre uma palavra de perdão. Vamos dizer isso, uma palavra de perdão. Tem gente que não gosta de repetir na igreja. Gosta de ser perdoado, mas de repetir não gosta. É só para, a fim de gravarmos, amém? Repita, uma palavra de perdão. E o texto usado nos dois cultos de domingo, e vai ser usado hoje de novo, é o texto de Lucas, capítulo 23, verso 34. O evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, lá no capítulo 23, no verso 34, amém? Você que trouxe sua Bíblia em papel, ou você que trouxe o seu smartphone, ou você que não fez nenhum nem outro, acompanhe aqui no telão, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Jesus disse, quem disse? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus, amém? Pode se sentar. Como eu já disse aqui, pelo menos em duas oportunidades, nos dois cultos do domingo passado, a série de mensagens que nós propusemos para março, é justamente para se aproveitar de um evento importantíssimo para o cristianismo, a Páscoa. Nós gostamos de festas. Há quem diga que o brasileiro é um povo festivo. No entanto, os judeus são mais festivos. Os judeus são conhecidos por sua devoção. Algumas pessoas têm até uma visão romantizada do povo judeu, porque eles são o povo que Deus escolheu. As pessoas acham que eles vivem em constante oração, jejum, e só ficam orando e não fazem mais nada da vida. Acontece que em Israel existem 3 jejuns instituídos por ano, mais 7 festas. Existem mais festas que jejuns. Existem mais comemorações do que dias de lamento. Isso é para lembrar que apesar das renúncias que nós temos que fazer, e apesar das dores que a vida nos impõe, com Cristo ao nosso lado, ou confiantes em Deus, nós estamos certos sempre de que dias melhores virão, amém? E nós vamos fazer um retrato aqui da Páscoa cristã, que remete um pouco à Páscoa judaica também, tem a ver, as duas tratam de libertação, uma de uma libertação provisória do Egito, e a outra de uma libertação permanente e eterna, na cruz do Calvário. Lá no Egito, algumas famílias foram tiradas à pressa, a fim de poupar um grupo de pessoas. Na cruz do Calvário, muitas famílias, ou todas as famílias, receberam a oportunidade de serem salvas, não de uma perseguição, mas de todas as perseguições que viriam. Nós não fomos salvos pontualmente, nós fomos salvos definitivamente. Não fomos salvos naquele momento, fomos salvos a partir daquele momento, para todo sempre. Nossa, tá bom. Considerando isso, e considerando essas palavras, nós vamos trilhar aqui, a proposta é trilhar um caminho, de pelo menos 7 passos. 7 é profético. Não é culpa minha, é porque Jesus disse 7 frases na cruz. Ele que organizou isso, amém? E nós vamos falar das 7 frases que ele proferiu. Se fossem 3 frases, também seriam proféticas. Se fossem 2 ou 1 também. Foi Jesus que disse, enfim. Tem que ser espiritual. E a primeira delas é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu disse isso, e sempre vale a pena lembrar, que Jesus vai dizer essas palavras após pelo menos 5 ou 6 horas de muita tormenta. A história não começa aqui. Aqui no Monte da Caveira, fora dos portões da cidade.
é onde um palco de tortura e dor foi montado. E Jesus é o objeto do escárnio. Jesus era o objeto a ser exposto. Assim como a Bíblia diz em Isaías 53, ele era o cordeiro, que seria imolado, espancado pelos seus malfeitores. Vou citar outra vez um teólogo que eu quase nunca cito. O nome dele é Tim Keller. Ele fala o seguinte, que Jesus, o nosso Salvador, morreu amando até o último segundo aqueles que o mataram. Jesus, o nosso Salvador, foi aquele que morreu amando até o último segundo aqueles que o pregaram na cruz. Depois de um tempo intenso de dor, de escárnio, de humilhação, de escrutínio público, de todo tipo e de toda sorte de vergonha, Jesus estava pregado agora na cruz. As suas mãos, os seus pés, lembra que ele passa pela via cruz, com uma coroa de espinho na cabeça, e com o dorso da cruz carregando, e devia ser algo excruciante, dolorido, difícil. Veja, esses dias eu estava descendo no prédio do elevador, e Natanael olhou para mim com o lixo na mão, porque lá a obrigação de levar o lixo é dele. Ele disse, ai que difícil, só tinha papel. As gerações, na medida que vão passando, as pessoas ficam mais enfraquecidas, mais sensíveis, mais doloridas, mais chatas. Esse é o grifo do autor, sou eu que disse. Não há nenhuma observação bíblica, isso é uma inserção da minha parte. Mas naquele momento nós estamos vivendo de fato uma via cruz, uma via dolorosa, como é chamada. Jesus não estava de brincadeira e ninguém estava brincando com ele. Antes desse episódio havia um projeto para matá-lo. Pensa, os governantes da época, os religiosos da época, os doutores da época, todos eles estavam macumunados, diabolicamente, pensando e conjecturando uma maneira de matar Jesus. E a via cruz é a concretização desse plano. Agora não é mais um plano, agora eles estão de fato matando ele. E eles se aproveitam daquele palco horroroso de dor para desferir sobre Cristo todas as suas insatisfações, todas as suas inconformidades, todas as suas decepções e frustrações. E eu penso em nós e o quanto essa palavra é aplicável para cada um de nós. Em um primeiro momento, na questão do perdão, considerando as palavras do Tim Keller, que Jesus foi aquele que nos salvou, quem concorda com isso? Eu fico impressionado com a vultuosidade dessa. Quem acha que Jesus salvou? Eu. Nem eu salvava você, para você ter uma ideia. Quem acha que foi salvo por Jesus? Considerando essas palavras de que Jesus, o mestre dos mestres, o santo dos santos, o senhor dos senhores, morreu amando os seus opressores, eu me faço e te faço uma pergunta: qual é o limite razoável para nós alegarmos que alguém não é digno do nosso perdão? Ou o que nós podemos alegar? Qual é o tamanho da traição? Qual é o tamanho da ferida? Qual é o tamanho da repressão ou da opressão que nós podemos usar para dizer você não é digno do meu perdão, diante de um Deus na cruz, amando até o último segundo aqueles que o cuspiram, aqueles que injustamente o perseguiram, aqueles que macumunaram para matá-lo e agora estão o matando? Não trata-se mais de um plano, agora é fato. Depois de tudo isso, na primeira palavra, no momento de romper o céu, no momento em que um crente pentecostal, quem aqui é pentecostal? 3, amém. O resto é presbiteriano, seja bem-vindo também, nós estamos todo mundo em família.
batiza bebê, né? Nesse momento em que Jesus vai à cruz, as suas primeiras palavras, aquilo que os pentecostais considerariam quase que algo esotérico, uma coisa, nossa, agora é hora de romper, abrir o céu, abrir a janela, o olho de fogo, nós vamos rodopiar. E para evidenciar o cristianismo, para mostrar qual era a mensagem da cruz, para dar o primeiro passo, as primeiras palavras de Jesus são: Pai, perdoa eles. Não era nada que venha fogo, que o Senhor derrame espírito, poder, glória, majestade, que eles babem, que eles voem, que eles criem asas, que eles sejam anjos, que eles sejam serafins, nada disso. Jesus não disse: eu vou dar mais poder. Jesus disse: eu vou dar o que vocês precisam, perdão. Não há poder sem perdão, não há dom sem perdão, não há cristianismo sem perdão, não há espiritualidade sem perdão, não há relacionamento real com Deus sem perdão. Então o que nós precisamos, antes de desejar qualquer coisa que Deus possa nos dar, é o perdão e a misericórdia de Jesus. E a boa notícia é: isso nós já recebemos na cruz do Calvário. Vamos de novo, isso nós já recebemos na cruz do Calvário. As primeiras palavras de Cristo são amorosas, piedosas, graciosas e perdoadoras. Ele olha para o Pai e faz uma alegação impressionante. Ele diz: Pai, perdoa-os. Sabe por quê? Que esquisito. Eles estavam matando Jesus. Você não sabe no que vai dar isso? Se você prega as mãos de alguém na cruz, se aquilo era chamado pena de morte, dá mais ou menos para adivinhar onde vai parar isso, é ou não é? O que Jesus estava dizendo é que eles não sabem a gravidade do que eles estão fazendo. Eles pensam que estão matando um farsante, eles pensam que estão matando um falso mestre, eles pensam que estão matando um arruaceiro social, mas na verdade eles estão matando o Filho de Deus. O que está querendo dizer com isso, pastor? É porque nós cansamos de fazer coisas erradas com a certeza de que temos a razão. Nós insistimos. É como se nós olhássemos para Deus e disséssemos: por mais que eu sei aonde isso vai dar, por mais que todo o cenário anuncie morte e tragédia, eu me recuso a fazer o que é certo. Era como se de maneira ousada, tola, inconsequente, posso usar uma palavra mais dura ou não? Burra. Você viu que eu nem esperei muito, né? Já foi. Nós olhássemos para Deus e disséssemos: eu sei que o Senhor deseja o melhor, eu sei que o Senhor tem perdão, eu sei que os seus planos são maiores do que os meus, eu sei que viver uma vida de renúncia para a glória do teu nome é o que eu posso fazer, eu sei que eu devo abdicar das minhas vontades, eu sei que os meus desejos não podem suplantar a sua vontade. No entanto, eu consigo olhar para os seus olhos manchados de sangue, para uma coroa de espinho, por mãos e pés massacrados, e dizer: eu te recuso, eu recuso o seu conselho, não aceito. E é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos quando negamos perdão. É isso que nós fazemos quando nós sabemos que o que Jesus quer de nós é uma vida de relacionamento, e mesmo assim, tudo que nós damos para eles são esmolas espirituais. É o resto do que sobra, é o resto do meu tempo, é o resto da minha atenção, é o resto do meu dia, é o resto do meu dinheiro, é o resto da minha família, mesmo sabendo que Ele deveria ser a primazia de tudo. Quando nós estamos diante de uma escolha: isso me satisfaz ou isso satisfaz o Senhor? É como se nós pegássemos na cruz e martelássemos a mão de Jesus de novo, dizendo: eu escolho Barrabás, eu escolho atender a minha necessidade. Barrabás atendia uma necessidade. Barrabás não pode ser considerado apenas uma pessoa pontual na história, ele é o retrato de uma doença espiritual. Era como se Pilatos estivesse dizendo: o que vocês querem? O que atende à vontade pontual de vocês, ou aquele que promete uma libertação eterna?
e o povo estivesse dizendo: não me importa a eternidade, eu quero ser atendido hoje, agora, nesse momento, o que importa é que eu tenha prazer e satisfação. E me parece que as coisas não mudaram desde então. Nós cansamos de gritar aos pés das autoridades desse mundo: queremos Barrabás. Escolhemos a satisfação momentânea, queremos ter o prazer agora, e é isso que está acontecendo aqui. A boa notícia, e tem boa notícia, é que as palavras de Jesus são escandalosamente graciosas. Um dia Paulo, escrevendo uma das suas cartas, disse: vocês judeus esperavam um milagre, e vocês gregos esperavam um belo discurso. Sabe o que eu tenho para vocês? Cristo vencendo a morte. Eu tenho uma coisa escandalosa para vocês: o próprio Deus se fez homem, foi à cruz do Calvário, foi despedaçado por nós, ressuscitou e perdoou os nossos pecados. O escândalo da graça é esse: é o Salvador do mundo, com os braços abertos e pés amarrados, com uma coroa de espinho na sua cabeça, sendo oprimido, e olhando para o céu, e na primeira oportunidade dizendo: perdoa, porque eles não sabem a gravidade do que estão fazendo. Nós precisamos amadurecer, e entender que nenhum pecado é um pequeno deslize, que tudo que nós fazemos contra a santidade de Deus é grave. Vamos dizer isso em voz alta ou não? Repita: todo pecado é grave. Percebe que parece que tem um demônio que segura. Todo pecado é grave. O cara não quer falar não, parece que quebrou a mandíbula dele. Todo pecado é grave. Viu? 4 pessoas entenderam, graças a Deus. Vamos de novo no 3? 1, 2, 3. E a gravidade não se dá: ah, mas pastor, eu contei uma mentirinha, não deu nada. Mas o problema não é só a consequência do seu pecado, ou a consequência visível, porque em Romanos 6, 23 vai dizer o seguinte: que o salário do pecado, talvez esse pecado não tenha uma consequência imediata, mas acredite, ele te seguirá, ele te perseguirá, e na hora certa ele vai te expor e te envergonhar. E nós devemos considerar o fato também de que a gravidade do pecado não está apenas na consequência imediata, e sim em quem nós estamos ofendendo com esse pecado. Nós estamos ofendendo o Senhor dos Senhores, nós estamos recusando a obra redentora de Jesus, amém? Não amém, irmão. E é importante aqui salientar, já está dando meu tempo aqui, é importante salientar o quanto o perdão, ou o tema do perdão, é relevante na Bíblia. Não é que ele é um tema da Bíblia, ele é o tema da Bíblia. Na Bíblia existe um tema e um personagem. Repita comigo: um tema e um personagem. Não é ninguém no poder não, é o Pedro mesmo. Está no poder? Não tá. Ou é o Daniel, sei lá. Que é a sinfonia das crianças, fiquem tranquilos. O pessoal dá uma olhada assim. Um personagem e um tema. O tema é salvação, envolve perdão. O personagem é Jesus, e as suas primeiras palavras são de perdão. Então o perdão é o tema que norteia a igreja. É legal e é terrível. É ou não é? Todo mundo gosta de falar de perdão, de pregar de perdão. Todo mundo encontra beleza no perdão. Todo mundo encontra Jesus no perdão. Encontra cristianismo no perdão, até que ele tenha que perdoar. Um dos grandes engenheiros de Adolf Hitler, o homem que desenhou na sua mente diabólica as câmaras de gás, conseguiu fugir, e para nossa sorte veio parar na Argentina. O nome dele era Adolf Eichmann.
O Mossad, sabe o que é o Mossad ou não? Não é possível, irmão. Mossad é a polícia secreta de Israel, a melhor de todas. Deixa para um próximo momento essa explicação. Eles vieram durante uma manifestação pública na Argentina, doparam esse homem, enfiaram ele no avião e levaram ele para o Oriente Médio. E lá ele foi julgado, punido e executado. Mas antes da execução, uma fileira de pessoas, uma multidão de judeus, foram levados para reconhecê-lo. E um desses homens, no caminho do tribunal, viu Adolf Eichmann por um vidro e caiu de joelhos chorando. E a repórter da BBC não demorou para colocar um microfone e fazer um sensacionalismo. E disse para ele: por que você está chorando? Você está se lembrando do momento de tortura? E a resposta dele foi: não, eu estou chorando porque agora que eu percebi que ele é um homem, um ser humano. Ele falou: e se ele fez isso, e eu não cuidar do meu coração, eu também sou capaz de fazer. Ele falou: o que me preocupa é que eu passei anos da minha vida desenhando um demônio, desenhando um monstro, mas na verdade ele é só um homem que se afastou de Deus. Ele é só um homem que cedeu à influência total, ou a total desconexão com o Senhor. É isso que um homem vira quando se recusa a ouvir a voz de Deus. Ele dizia: o meu pavor, o meu desespero é pensar que se por um momento eu quebrar a minha conexão com Deus, é isso que eu vou virar. A verdade é que nós precisamos todos os dias ser perdoados. E o tema perdão nos afeta e nos envolve totalmente e diretamente. Nos envolve no sentido de que nós precisamos ser perdoados. E não vamos fazer malabarismo retórico. Nós precisamos ser perdoados por Deus e por todas as pessoas com qual nós insistimos em falhar. Com aquelas que, apesar de nos amar, nós, de maneira ignorante e vil, desprezamos esse amor. Aquelas que já estão cansadas de dizer eu te perdoo. Aquelas que não têm prova nenhuma da nossa transformação, nós precisamos de perdão. Para ter paz, para ter uma vida plena, para ser feliz de verdade, nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos chegar e olhar diante do Senhor e assumir a nossa culpa, e assumir a nossa condição, e parar de transferir a nossa culpa, parar de negar a nossa culpa, parar de querer projetar a nossa culpa, fazer comparações imbecis, inadequadas, para culpar o outro daquilo que na verdade somos nós que devemos. Nós precisamos assumir de maneira madura aquilo que nós fazemos, e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos ser pessoas arrependidas, ser pessoas humildes, para estender a mão pedindo perdão. E no outro lado, nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, nos permitir ouvir e ser moldados pela obra da cruz, a ponto de perdoar. Irmãos, esse discurso não é bom. Bom é tomar coca gelada na praia. Esse discurso é difícil, é doloroso, é confrontante, e é aquele tipo de assunto que eu gostaria de pular. Você gostaria também ou não? Não, só eu que sou perdido, você que é santo, não. Glórias a você, louvado seja você. É aquele assunto incômodo, dizer que você precisa, mas a verdade é que a falta de perdão é corrosiva, é destrutiva, é mortal, é como um câncer que se agiganta na alma
incurável, é como uma ferrugem, é como um cupim que se aloja em uma madeira e de dentro para fora dissolve aquele guarda-roupa. Alguns de nós são guarda-roupas velhos, cheios de cupim, sendo corroídos de dentro para fora, por causa da falta de perdão. O meu convite para você e para o meu coração também, é ouvir as palavras do Mestre. É ser direcionado pelo exemplo do Mestre, que mesmo sendo injustiçado, foi capaz de dizer, perdoa. Pastor, isso é utópico. Não, isso é cristianismo. Pastor, ninguém chega lá. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vocês. Se Jesus for a nossa realidade, então nós chegaremos lá para a glória de Jesus, amém? Se nós formos movidos pelo desejo de salvar a nossa casa, salvar a nossa família, salvar os nossos relacionamentos, salvar a nossa alma, então nós entenderemos que o perdão é indispensável para a vida cristã. Quer salvar o seu casamento? Quer salvar a sua alma? Quer salvar os seus relacionamentos? Quantos de nós não destroem relacionamentos porque são odiosos, amargurados? Existem pessoas que são difíceis de conviver. Existem pessoas que são insuportáveis. É impossível conviver com elas. Porque parece que elas não têm coração, elas têm um fígado no lugar do coração. Parece ter uma bilis. É difícil, é ou não é? E isso é causado pela falta de perdão, que destrói os nossos relacionamentos, que corrói a sociedade. As pessoas chegaram a um nível de intolerância tão grande, que por causa de um retrovisor, alguém atropela uma outra pessoa. Alguém bate no outro, porque não foi atendido a contento. Nós precisamos voltar à cruz. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos deixar de evitar assuntos incômodos. Nós precisamos estar prontos a renunciar o nosso desejo momentâneo. E na hora de escolher, que nós venhamos escolher Jesus e não Barrabás. Aceite o perdão, mas saiba que aquele que aceita o perdão de Jesus, está convocado a perdoar como Cristo. Quer o perdão de Jesus? Você sabe que isso, o resto é ir para o inferno, você sabe, né? Só para ilustrar melhor a nossa... Quem quer o perdão de Jesus? Foi só lentidão, Jesus, não foi ingratidão, calma. O que é o perdão de Jesus? Meu Deus, você já sai correndo, chuta as cadeiras. Se você quer o perdão de Jesus, esteja pronto para perdoar. Não há perdão para aqueles que não perdoam. Eu gostaria só de colocar o texto de Mateus 6, 14 e 15. Seu Pai Celestial, veja só, Jesus, em Mateus mesmo, ele vai explicar que quando nós formos orar, nós devemos iniciar a nossa oração dizendo, isso é muito fácil. No Brasil, num país 98% cristão, se você não souber orar o Pai Nosso, você nasceu no outro planeta. Aqui, eu fui lá ver a formatura do Kevinho do Exército. Aí o tenente sobe e fala assim, vamos orar. O exército tem a oração do soldado. No Brasil, tem que orar. Aqui é assim. Até o soldado tem uma oração dele. Jesus disse, quando vocês forem orar, comecem assim. Aí Jesus está dizendo o seguinte, seu Pai Celestial os perdoará. Olha, veja, a graça tem poréns. Quem diria, não? A graça tem porém. Não, pastor, agora não é universalismo isso aqui, irmão, não é à la volonté. Não, agora beleza, agora a gente freestyle, cristianismo freestyle, cada um faz do seu jeito, Jesus vai perdoando. Vamos lá, Jesus, eu vou errando, o Senhor vem perdoando, é quase uma marcha de carnaval.
A graça tem seus poréns. O seu Pai os perdoará se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Pensa numa parte dolorida do cristianismo, é essa. Mas se vocês, para não ficar dúvida, tá? Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros incluem quem? Você vê que Jesus quer matar na unha mesmo. Os outros, os que você gosta, que você não gosta, os conhecidos, os não conhecidos. O nível da tortura vai aumentando. E é tudo graça, amém? Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Quer perdão? Então perdoe. Não, pastor, eu estou em paz com Jesus, mas aquele lá eu não perdoo. Você vive um relacionamento mentiroso, fajuto. Você tem um amigo imaginário, você não está em paz com Jesus. Você criou um Deus na tua cabeça e está viajando na maionese. Você precisa de ajuda psicológica. Se você acha que Deus está falando com você, você odiando os outros, você precisa de ajuda, você está ouvindo vozes. É perigosíssimo isso. Pode ser sintoma de algo grave. Deus nos perdoará? Deus nos perdoará? Se entende a importância do perdão para o cristianismo? A ponto, sabe quem disse isso? Foi o apóstolo Paulo, que ele era muito duro. Foi Pedro, aquele ignorante. Não, quem está falando isso aqui é Jesus. Ele está dizendo, eu garanto que Jesus era Deus, ele e o Pai são um. Então ele está dizendo, eu não perdoarei vocês, se vocês não forem capazes de perdoar. Vocês estão decretando a sua própria condenação, quando não perdoam. Isso, Jesus disse, vai ser fácil? Façam rindo, uhul. Não, Jesus está dizendo, se virem. Não vai ser fácil, mas vocês têm que fazer. A boa notícia é que Ele estará conosco, amém? Depois do texto que Jesus vai dizer todas essas coisas, os apóstolos vão dizer uma frase, e eu vou encerrar aqui, que ilustra talvez o que eu diria. Afinal de contas era Jesus. Ninguém ia falar, como assim? O pessoal fala para um Harris mortal, pastor que nem eu, mas não para Jesus, é óbvio. Ninguém começa uma oração. Não vou falar ninguém, que tem gente aqui, mas tudo bem. Mas pessoas normais não começam orações brigando com Jesus, amém? Pastor, mas o pastor lá disse, pressiona Jesus, fala, eu quero o que é meu, mas esse aí nem era pastor, não entendia nada da Bíblia, ensinou um monte de baboseira, e se você disse, peça perdão, que você estava maluco igual ele. Em ambientes normais, tá bom? Vamos lá, considerar ambientes normais, ninguém começa uma oração xingando, brigando, pressionando Jesus. Você começa de maneira humilde. Amém? Deveria ser. Principalmente quando nós precisamos de perdão. Principalmente quando nós sabemos a profundidade do nosso pecado. É arrependimento isso aí? Você fez assim? Quase que falou, eu me arrependo. E para encerrar, os apóstolos vão falar uma frase que talvez ilustre bem esse sentimento. Depois que Jesus fala tudo isso, fala o que é exigido deles, fala de tudo isso, ele fala, Senhor, aumenta a nossa fé. Faz o seguinte, Jesus, diante de tudo isso que o Senhor falou, só tem uma coisa para pedir, aumenta a minha fé. É muito difícil ser isso daí que o Senhor pediu para eu ser. E é nesse espírito que nós vamos ficar em pé. E orar pedindo ao Senhor que Ele aumente a nossa fé. Que esse evangelho que nos confronta também nos liberte. Sare a nossa alma e que nós possamos compreender a profundidade do perdão. Só sabe o tamanho do perdão que recebeu quem entende a gravidade do pecado que cometeu. Dá para entender? E só entende a gravidade do pecado que cometeu quem entende o tamanho da santidade do Deus que foi injuriado.
Você só vai compreender a beleza do perdão que você recebeu quando você entender a gravidade do seu pecado. E você só vai entender a gravidade do seu pecado quando você compreender a grandeza do Deus ofendido. A.W. Tozer, um grande escritor cristão, dizia que talvez o maior problema da igreja é que ela não tirava mais nem um segundo do dia para pensar na grandeza de Deus, na majestade de Deus e o quanto Ele era grande. Isaías atendeu um chamado de Deus. Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, como o apóstolo Pedro, ousado, intrépido, levantou a mão e disse: eis-me aqui. Quando Deus leva Isaías para o lugar da adoração e ele vê os anjos, a palavra de Isaías é: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, que habito no meio de pessoas piores do que eu aceitei o desafio, mas eu não conseguia entender a grandeza de Deus. Dá para voltar? Ai de mim, eu vou morrer. O que nós precisamos é entender que diante da beleza da santidade de Deus, a nossa humanidade, a nossa carnalidade irá perecer, e que ao final do dia nós tenhamos a sensação de que o Senhor nos venceu, de que fomos vencidos por Jesus, de que apesar de insistir no erro, no pecado, o Senhor e a sua misericórdia nos venceram mais uma vez. Oremos ao Senhor, amém? Nós seguimos domingo que vem, nós falamos hoje de palavra de perdão. Repita: palavra de perdão. Domingo que vem nós falamos sobre a palavra de salvação. Jesus estava na cruz, e do seu lado esquerdo e do seu lado direito haviam dois ladrões. Um deles zomba, outro diz: lembra de mim. Ele diz: se o seu lembra é para amanhã, eu quero te dizer uma coisa: hoje, a hora que eu voltar para o meu lugar de direito, é você que vai estar comigo. Não é amanhã, não é depois, é hoje. E é disso que nós vamos falar domingo. Bem? Tenho certeza que nós seremos abençoados. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que esse é um chamado, Senhor, para um tema que, por vontade do Senhor, esse tema foi abordado por 3 vezes, de 3 perspectivas, de 3 olhares diferentes, com 3 abordagens diferentes. E nós entendemos que esse é um grito da eternidade, nos chamando à consciência da importância do perdão. E diante desse grito, ó Pai, nós nos colocamos de joelhos e reconhecemos a profundidade do nosso pecado, e o quanto nós falhamos e erramos no que diz respeito às renúncias e fazer a Tua vontade. E feito essa reflexão, ó Deus, nós gostaríamos de pedir perdão e confessar que só em Ti nós encontramos esse verdadeiro perdão. Nós queremos, ó Pai, e queremos ainda pedir a Tua ajuda para seguir em frente. Não deixe que os nossos corações engessados pela mágoa, gélidos pelo ódio, nos sabotem, nos façam prevaricar no nosso dever de perdoar, mas que nós venhamos à luz da Tua Escritura e seguindo o Teu exemplo, ó Pai, perdoar aqueles que nos feriram. Cura as chagas do nosso coração, cura as feridas mais profundas de uma vez por todas. Nós abrimos o nosso coração, ó Deus, para uma ação perfeita e transformadora do Teu Espírito. Nós encerramos, ó Deus, assim como nós começamos, louvando, bendizendo, agradecendo e adorando o único nome que é digno de todas essas coisas, Jesus. Ao Senhor a nossa honra, o nosso louvor
e a nossa adoração, hoje e sempre. Amém e amém.